Olá, gente! Eu sou Kelly Malheiros E eu sou o Paulo Scolfer. e nós estamos aqui neste podcast para fazer esse especial do Dia das Mulheres, Dia Internacional da Mulher, com duas feras aqui, né, Paulo? Muito feras. Maravilhosas, sensacionais. Não quero que mostre ainda não, é segredo, tá, Luiz? Não mostra ainda não, tá? E muito importante dizer que esse podcast é um sonho realizado, né? A gente tem o objetivo aqui de trazer histórias reais, inspiradoras, de pessoas de verdade que possam compartilhar conteúdo, que também se transformaram para transformar outras pessoas e que todos que assistam esse podcast possam ter insights, possam ressignificar, né, suas dificuldades e que possam ir adiante. Desistir não é uma opção, tá? Então, eu quero primeiro agradecer o nosso parceiro, que está aqui no estúdio também, que é o Doutor Estágio, na figura do seu Wader. Muito obrigada por ter acreditado no nosso sonho. Doutor Estágio hoje está com 40 empresas conveniadas no Ceará, 10 empresas conveniadas no Rio Grande do Norte e quase 1.000 estagiários. É muita gente, tá? Então, o Doutor Estágio fornece estagiário para as empresas. Você pode contactar, vai ficar aí o QR Code. Apontando a câmera do seu celular, você já vai entrar no link, vai cair direto lá no Doutor Estágio. E é um prazer tê-los aqui nesse grande projeto que se inicia hoje. Vai ter também presente para os alunos que nos assistirem. Sim ou não, Paulo? Muito importantes os presentes. Né? Então, nós somos uma empresa de treinamento, de consultoria, de mentoria, de palestras. E vocês que estão assistindo o nosso podcast podem também apontar a câmera do celular para o QR Code e vão ter 10% de desconto em todos os produtos da Kelly Malheiros Mentoria Treinamentos. Vale diagnóstico, vale diagnóstico, Sim, diagnóstico de vale palestra, dores, vale treinamento, diagnóstico vale operacional. ok. Qualquer produto da Kelly Malheiros Isso está aí. valendo nos meses de abril e maio, tá? O QR Code vale para abril e maio. E a gente pode começar, né? O que você acha? Vamos lá. Podemos começar? Vamos lá. Sim ou não? Vamos lá. Então tá. Então eu quero agora uma salva de palmas para essas duas guerreiras que me representam e que representam a mulher cearense, né? Empreendedoras, passaram por muitos desafios, são mãe e filha, faltou uma, que ela não pôde vir, na verdade, ela não pôde vir, mas na verdade são três, está faltando uma. E eu pensei, eu conheço, né, elas desde 2017, elas foram minhas alunas. Desde lá a gente tem feito uma parceria incrível. Às vezes uma delas vai me ajudar nas aulas, às vezes eu sou professora. Então fica essa construção, essa mentoria recíproca, né? Então é fantástico. Então, eu quero aqui chamar para esse primeiro podcast Natália e Lúcia Farias. E como estamos? Sejam bem-vindas. É uma honra, né, para a gente estar aqui no Verdade. primeiro podcast. Estamos muito felizes com o convite, né? Muito felizes de estar aqui, né? E a gente trouxe presente. Ai, Já começamos com o presente, já. Olha aí. Variedade supermercado, né? Bonezinho para caminhada. Olha aí, ó. Olha aí. Vamos abrir, o que você acha? Nossa, que bonito. Deixa eu ver, você consegue abrir aí? Deixa eu abrir pra gente. Porque tem esse caderno muito me interessa. Ah, pronto, aqui. Natália, Ó, que lindo, ó. olha, nós temos boné, variedades, e a gente já vai falar de variedades. Temos caneca, variedades. Tá? Temos Muito bom. caderno, Muito bom. variedades. Muito bem. E aí, vocês devem estar se perguntando, mas quem é a Lúcia Farias e Natália Farias, né? E elas são empresárias, mães, mulheres, né? Esposas e donas, sócias proprietárias do Variedade Supermercados. Onde fica o Variedade Supermercados, dona Lúcia? Fica na Calcaia. Quantas lojas? 3. 3 lojas. Três Todas na lojas. Calcaia. Todas na Calcaia. Quantos colaboradores, mais ou menos? 210. 210 colaboradores. Ótimo. Muito bem. E como começou essa história, dona Lúcia? Começou com a senhora.
Não Foi. parece, mas a dona Lúcia é mãe da É. Natália. Começou comigo, né, um sonho, né, assim, começou o sonho de eu ficar mais perto das minhas filhas. Foi assim que tudo começou. Eu trabalhava numa empresa, né, há 14 anos, Camelo Modas. Na Camelo Moda. Moda. Meu Deus! Trabalhava há Olha, 14 anos e todas as vezes que surgiu o sonho assim, porque muito cedo deixava minhas filhas, né? Ah, Aí trabalhar, e naquela época a gente só tinha horário para entrar, né? E eu ficava muito tempo longe das minhas filhas. Então, esse sonho começou porque eu queria ficar mais perto das minhas filhas. a senhora trabalhava de quê, dona Lúcia? Na Camelo Modas? A senhora fazia Eu o quê? era, nessa época, né, era chefe. Nessa época, líderes era chamado de chefe, né? Sim, sim. Para quem não sabe, Camelo Modas era uma empresa muito importante na década de 80, aqui em Fortaleza, porque, veja, o podcast é visto no mundo inteiro, então a gente tem que situar, né? Então, aí, aqui em Fortaleza, no Ceará, e essa empresa não existe mais, né? Não, Né? Infelizmente, não existe mais. Infelizmente. Mas a senhora foi líder na Camelo Modas. fui líder. Tá. Fui líder e como eu estava falando, né, o sonho era, quando surgiu o sonho de eu começar alguma coisa, foi justamente para ficar mais perto das minhas filhas. Tá. Aí foi isso que eu iniciei, né? Comecei a Começou a empreender. empreender. Quando eu saí da Camelo, eu comecei a empreender, botei uma bomboniere para mim, Uma bomboniere. Aonde? Na rua? na minha casa. Na sua Na casa. minha casa mesmo, eu comecei a vender bombom, picolé, e fui vendendo. E as meninas eram pequenas. Era pequena e eu muito feliz, né? Porque ali eu estava realizando o meu sonho, né? De ficar mais perto delas. Entendi. E E como foi a virada para chegar variedades e variedades de supermercados? Então, qual foi a virada para dizer, não, vou colocar agora uma mercearia, vou ampliar o ponto? Como foi? Tinha Pô, dinheiro, não tinha não, dinheiro? não tinha dinheiro. Mas tinha eu já coragem, tinha um sonho. né? Mas Eu tinha já coragem, né? já tinha o sonho e a coragem. É isso. Porque quando eu iniciei, eu não tinha dinheiro, né? Mas eu estava muito feliz só em ficar ali perto das minhas filhas e era com muito amor, vendia meus bombons, picolé. E eu lembro que as crianças, eles chamavam a bodeguinha da Lúcia. Não tinha um nome ainda. Mas, mas lá no Máximo. fundo eu já tinha o nome. Eu já tinha esse nome, variedades. Só não coloquei porque não tinha variedades ainda, né? O suficiente, Mas então, né? como eu já tinha o sonho, então eu Uhum. já trabalhava com muita dedicação, porque eu tinha o sonho de crescer, né? E observando as crianças, que todos eu amo atender crianças até hoje, eu amo e eu amava muito, né? Então eu observava tudo que eles me pediam, procurava o que eu não tinha, eu ia colocando. E foi assim que surgiu o nome Variedades, né? Tá, e a primeira loja veio como? E se as meninas estudavam, a senhora queria que elas trabalhassem na empresa, no Variedades? ou Não, elas eram muito pequenas. A Aham. Natália tinha uns 4 anos e a Nayane tinha 1 aninho só, Tá. sabe? 1 aninho. E aí a senhora pegou e colocou o Variedades. Foi, cada dia eu ia, tipo assim, comecei vendendo bombom, picolés, mas depois eu fui, tudo que as pessoas iam me pedindo, A senhora ia arroz. colocando. Não. Quando vinham me procurar arroz, aí eu digo, vou ter que providenciar arroz. É aquela foto que nós vimos lá no Variedades, uma foto preto e branco, um quadro sim. moldurado lá, né? É. A primeira loja, né? E foi. E
É isso. E qual foi o momento que as meninas entraram para trabalhar variedades? Quando as meninas entraram, já foi assim, já tinha mais de 11 anos, e a empresa estava passando pelo processo de variedade, já era variedades, porque já tinha muitas cereais, miudezas, já era um mercadinho. Vendia Já- roupas, Era um sapatos. mercadinho, sabe? Mas eu sempre gostei de novidades. Eu colocava tudo, de tudo um pouco. E elas só estudavam, né? Mas aí elas começaram a entrar quando realmente houve uma necessidade, quando Variedades quebrou. Quebrou porque eu me separei, né? Aí Ah, eu não sabia. Quer dizer que ele quebrou? Quebrou. Ah, Quebrou. Na verdade, com a separação, né, deles, acabou que, de certo modo, só não vendeu porque tinha muita dívida, e aí acabou que teve que fazer várias divisões do patrimônio. Então, isso trouxe uma quebra, teve que se reerguer, começar do zero, recomeçar. E aí começou do zero, Pior do que começar, né? pior do que recomeçar. Começar, porque recomeçar. com dívidas, com muito medo, porque ali eu já não tinha o meu marido, né? Então eu me senti só e com muito medo, mas assim, foi nessa hora, né? Foi nessa hora que a Natália, que é a minha filha mais velha, entrou. Quando realmente eu estava assim, sabe? Com pensamentos até de desistir, sabe? Quantos anos, Natália, você tinha quando entrou? Eu tinha 17, Olha. 18 anos. Começou cedo. Foi. E com 17, 18 anos, o seu sonho era trabalhar no supermercado? Não, inclusive, na época eu tinha feito meu primeiro vestibular para medicina. Ah, Nossa. sim, eu lembro disso. Medicina. Ela queria ser médica. E aí eu tinha em mente, não sei de onde surgiu isso, mas assim, a minha vontade é que eu achava que eu ia salvar as pessoas, né? Eu tinha em mente que eu precisava salvar as pessoas. E aí eu queria ser médica. Queria ser médica e na época eu, né, estava estudando, né, para ser médica. Só que aí, devido a toda a situação da época, eu tive que abandonar tudo, né? Esqueci completamente essa história da tentativa de ser médica e fui ajudar ela. Foi salvar ela. Fui salvar. Foi salvar as pessoas, foi salvar. E aí, O intuito era o mesmo. E aí, quando eu comecei a entrar no negócio, eu percebi que eu precisava entender do negócio. Foi quando eu desisti completamente da ideia da medicina. E no lugar de fazer medicina no segundo vestibular, eu fiz administração na época na Federal. Legal. Que aí foi quando eu comecei a estudar, aprender, e aí a gente começou devagarzinho, né? Trabalhando, estudando, e aí a gente foi reerguendo variedades. Mas me conta, quando você deixou aquele sonho de ser médica, ok, para salvar as pessoas, e foi para o Variedades, você ficou frustrada? Era um sacrifício, era difícil ou não? Na verdade, assim, quando eu comecei a trabalhar, né? Porque pode até ter algumas pessoas passando por esse processo inicial que eu Sim. passei. Exato. Eu não gostava, tá? Eu não gostava. Eu achava que eu precisava estar ali pela sobrevivência, né? Então eu não gostava de jeito nenhum. Tá. É tanto que eu fiz a faculdade de administração para ajudar. Porém, assim que eu terminei a faculdade de administração, que a gente começou a respirar, né? Ela sempre foi muito ouvinte. Eu chegava com as ideias e ela acatava e disse: mãe, é dessa forma, e ela acatava. Então, isso ajudou muito, porque naquele momento quem estava estudando, quem estava buscando conhecimento, né, era eu, e ela sempre escutava muito. Então, assim, só que aí eu queria salvar minha mãe e sair dali. Porque no início eu realmente Você achou, não gostava. né? Você achou que ia ser assim, né? Eu queria salvar. Tanto que depois eu fiz o vestibular para contabilidade. E aí, dessa vez, eu optei por uma faculdade particular, porque eu achava que ia ser mais rápido, eu tinha pressa em sair. E aí, eu pensando,
que sendo contadora, eu ia trabalhar de segunda a sexta. No sábado, eu ia pra praia, não queria mais saber de... A moça da praia, É. gosta de esporte. E aí, quando eu comecei a estudar contabilidade, né? Só que aí o Variedade já estava se desenvolvendo e tal. E aí, já no final da faculdade, tinha uma amizade com os professores, e eu comecei a pedir aos professores estágio. Eu preciso estágio, eu preciso estudar, porque eu quero ser contadora, né? E aí os meus professores diziam assim, não, você vai cuidar do seu negócio. Porque, na verdade, os meus professores já conheciam o desenvolvimento do Variedades, né? Eles não admitiam eu ir fazer estágio tendo um negócio para cuidar. Entendi. E quanto mais eu estudava, mais eu estava envolvida no negócio, né? E a Nayane entrou quando nisso? Então, Ah, elas têm uma irmã, só para dar uma referência. Ela tem uma irmã que chama Nayane, a Nayane é a diretora comercial. Isso. A Nayane, ela já foi entrar bem depois, Tá. né? Nayane, ela já entrou bem depois, demorou um pouquinho mais para entrar, né? Na época que eu fiz a contabilidade, a gente começou a estudar juntas, e aí passou um tempinho, né? E aí depois que ela foi entrar, já estava tudo, né? Pelo menos já estava tudo... O pior já tinha passado. E a Nayane, às vezes eu colocava ela para ajudar, né? Nayane, fica aqui ajudando, olha aqui o caixa enquanto eu vou tomar água. Quando eu pensava que não, ela estava brincando no meio dos cereais, ela estava brincando com alguma criança. Entendi. Então ela demorou A se engajar. se engajar. Entendi. Demorou. Legal. Você, vendo hoje, são quantos anos de Variedades? São 32. 32 anos. Bastante anos. Pô, 32. Esses 32 anos, que desafios você acha? Quais os piores desafios, assim? O que foi pior nessa trajetória, assim? O mais difícil? Você diz assim, Kelly, olha, foi bem complicada essa fase. A fase inicial foi muito complicada, porque, na verdade, meus pais não deixavam a gente, na época, só queriam que a gente estudasse. Então, quando eu iniciei sem saber nada. Então, foi um processo muito doloroso para mim, né, na fase inicial. Mas, assim, eu sempre achei mais complicado no negócio as decepções, né? Tipo, a gente muitas vezes, tipo, a gente sempre foi muito envolvida, a gente sempre trazia as pessoas, a gente sempre tratava como da família, trazia proximidade. Então, as decepções, para mim, ao longo Gerava da uma jornada... expectativa, né? Gerava uma expectativa, com então, certeza. para mim foi mais doloroso as decepções, assim, as pessoas, né, ao longo do caminho a gente vai tendo decepções com as pessoas e isso gera muita frustração, né, às vezes. Então, assim, isso para mim foi o mais difícil ao longo desse processo. E eu acho interessante você tocar nesse assunto, porque Variedades, como eu conheço vocês há muito tempo, você sente que lá é diferente, né? Você sente que lá é diferente, você sente a cultura humanizada, né? Esse paradigma e esse dilema que as empresas hoje vivem entre dar resultado, entre ter o resultado e ser humano, né? Mas, para vocês terem uma ideia, esse caderno aqui que eu ganhei, tá? Ele tá escrito aqui, ó, gente que ama supermercado, amor é o que nos faz diferentes. Sim. E esse é o slogan, né, do Variedades, amor é o que nos faz diferentes. Eu já tive a oportunidade de dar treinamento lá, e sempre é essa pegada, é o amor, é o que nos faz diferentes, a gente tem que amar o cliente, a gente tem que amar o colaborador e tudo. Então, eu acho que é disso que você está falando também, né, dessas decepções, porque a gente quer dar tanto amor, a gente quer fazer tanto pelo outro e às vezes o outro não está propício ou não entende que aquilo ali é amor e não é recíproco, na verdade. Como que vocês conciliam essa questão da humanização com resultados? Que estratégias que vocês usam para conciliar? A empresa precisa dar resultado. Qual é o pulo do gato? Qual é o pulo do gato? Principalmente em No mundo de hoje. varejo, No mundo de hoje. alimentar.
tratar com tantos colaboradores, né? Hoje o mundo, depois da pandemia, ficou muito complexo, né? Muitas crises de ansiedade, o pessoal aí cuidando de saúde mental e tudo. Como é que quais são as estratégias que você tem? Em que você tem investido? A gente tem investido muito na escuta, Tá. né? Nitidamente, o nosso trabalho, ele é muito de proximidade. Vou dar um exemplo. Muitas vezes comentam até que nós somos muito acessíveis, porque para a gente é muito importante estar com o colaborador, sentar com o colaborador, escutar o colaborador, né? Às vezes o colaborador ele tem essa dificuldade de se abrir, então a gente tem um canal que ele desabafa, né? A gente tem um canal que ele desabafa quando ele não tem coragem de trabalhar olho a olho diretamente com a gente ou com o nosso RH. Então, assim, para a gente é importante a escuta, a gente busca todos os meios internos para escutar o colaborador, as dores que ele tem enfrentado, como a gente pode trabalhar, né? Assim, a gente estava até comentando esses dias que às vezes a gente acredita mais nos colaboradores e a gente tem situações do que eles mesmos. Sim. E a gente acaba tendo um trabalho maior ainda, porque nitidamente a gente acredita mais nele. E fazer ele entender que ele precisa acreditar nele, isso é muito difícil. O valor que ele tem, né? O valor que ele tem. Isso é muito difícil. Então, o que é que a gente busca? Através da escuta. E é muito complicado, às vezes, tipo assim, chegar em um denominador que a gente consiga atingir, mas a gente entende que não tem outro meio, né? A não ser escutando. A gente se reúne muito, a gente senta muito, né? Hoje a gente tem um RH mais próximo, né? Que chega mais, que conversa mais, né? Que tenta mais, né? Até a gente durante muito tempo passou por um processo de tipo assim, de não tentar tanto, né? Hoje a gente já tenta muito, a gente investe, não dá aqui, a gente, né? Sempre procura estar. E eu acredito que é isso, porque o que faz bem nitidamente para a gente é ver o desenvolvimento deles. É tanto, toda a nossa liderança é prata da casa, né? A gente procura, a gente investe, a gente senta, a gente sabe o quanto tempo, né? O quanto isso sai caro, mas para a gente é isso que faz bem. Por exemplo, olhar para uma colaboradora que entrou como uma operadora de caixa e hoje é nossa supervisora geral. Sim, fez carreira. Sim. Então, isso para a gente é aquela sensação que não tem preço, é o que é bom, é o que é maravilhoso. Acreditaram nela e ela acreditou na empresa também, né? Isso, exatamente. Isso. E vocês, é muito interessante, eu tenho acho que uns 30 anos de varejo, né? Desde quando eu comecei a trabalhar na padaria com meu pai. Paulo tem quantos anos de varejo? 18 de varejo, mais ou menos. E a gente vê muito empresas não acreditando na força do RH. Né? Ainda tem, eu conheço empresas que têm 4, 5 lojas que não têm RH. Não conseguem estruturar. Às vezes não conseguem estruturar ou não acreditam. Não acreditam, né? Que cuidar de pessoas é o futuro. Não acreditam. Exatamente. E o que você pensa disso? E por que você hoje, qual é a grande importância desse RH dentro do Variedades? O RH, o RH, ele é o elo. O RH, ele é o equilíbrio. Eu entendo que ele é o equilíbrio dos interesses, né? Hoje, né, a gente tem um RH, que eu posso dizer que temos um RH hoje, e nitidamente eu percebo o quanto é importante. É como se o RH trouxesse para a gente, como diretoria, a sensatez e a visão do colaborador. E o RH, bom, ele leva para o colaborador a sensatez e a visão da diretoria, né? Então, acaba sendo o equilíbrio, né? Ótimo. E esse equilíbrio, ele é tudo no negócio, né? E por que você acha que algumas empresas do mesmo segmento de vocês não acreditam? Por que tanta resistência, às vezes, de empresários quanto a RH? Que saia justa de pergunta, hein? Pode, Kelly? Que saia justa. Esse é o Pode, Kelly. Aquela Kelly que você conhece. Eu acredito que é porque, assim, durante muito tempo, as empresas enxergaram, existe algumas que enxergam ainda as pessoas como números, que está demorando para entender, né?
que sem as pessoas, que sem o desenvolvimento, que sem o ensinamento das pessoas, sem o contato, sem o entendimento que isso é uma função da RH, não tem desenvolvimento, né? E assim, às vezes o diretor, por ser um custo, acaba não Sim. tendo o RH, Sim. por ser um custo, acaba deixando para trás, acaba não dando a devida, né, prioridade, Tá, tá. que é essencial. Muito bem. Treinamento é importante? Capacitação? Porque eu sei que você faz muitos cursos, não é verdade? Se capacita, faz muito. Sempre, Inclusive sempre de vi inglês, você né? fazer, inclusive de inglês, né? É a nossa tradutora. Eu sempre a tradutora falo. oficial do Eu sempre Grupo Mentorado. eu sempre falo para as pessoas, né? O inglês abre portas, né? É por isso que a gente está brincando com a Natália, que eu sempre falo, né? Mas eu sempre vejo que você faz muitos cursos e tudo, e lá no Variedades também, né? Você proporciona muitas capacitações, muitos treinamentos, porque é importante que as pessoas adquiram repertório, né? Como é que você vai passar para outro nível se você não adquirir repertório? Como é que você vai conseguir alcançar, superar obstáculos, né, com as mesmas ferramentas que você tem, né? Você tem que aprender novas e novas e novas e novas. Tem uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, porque tem muita gente que passa pelo que vocês passam. Como é trabalhar em família? É a mãe e as duas filhas. Como é que é? Vocês brigam, não brigam? É harmônico? Como que vocês decidem as coisas? Parece que tem Em 4 paredes que elas resolvem as coisas. Não. Aí soa, dá risada, chora. Parece que tem Tem uma... uma multa, né? Isso, Quero saber de a multa. história da multa. Isso é interessante. Famílias do Brasil. Tá aí o portaria paga. Conta pra nós. Como é que quer falar? Conta pra nós a história da multa. Bom, Não na precisa falar verdade, quanto de multa você já pagou. Só fala que existe, só. na verdade, todas as decisões a gente procura tomar as 3 juntas, Ótimo. né? E aí o que acontece é que a nossa mãe, ela estava tomando decisões sem falar com a gente. Então, Mas Então peraí. a multa é de baixo para cima, então. Mas Não adiciona baixo. peraí, vamos deixar claro. Decisões financeiras, decisões... Que tipo de decisões? Gestão. De gestão, demitir uma pessoa, contratar uma pessoa. Qual é o limite da decisão? Não, qual é o limite da autonomia? Vamos lá. é porque assim, são divididas, né, as tarefas. Tá. Então, assim, eu fico mais com a parte do marketing, dou um apoio à nossa gestora de RH e ela, né, a nossa mãe, ela é a financeira, Tá. né? Então, E a Nayane... e a Nayane é o comercial. da A Nayane faz as Nayane, compras, né, comercial do puro. compra e venda. Tá. A questão é que a gente sempre senta na parte de investimentos, Tá. né? Ótimo. Cada uma já tem os seus deveres, então cada um já sabe o que fazer. Porém, na hora do investimento, senta nós 3. Ótimo. Por quê? Existe, todo ano a gente senta, faz um planejamento e existe uma lista de prioridades, Tá. né? O que acontece é que ao longo do caminho vai surgindo as necessidades. E aí acontece que, tipo, acaba, de certo modo, pulando uma prioridade. E é isso que estava acontecendo. Então, a gente criou uma regra que todas as decisões de investimento, que fosse, por exemplo, na época, né, a gente coloca o valor. Se for um investimento acima de R$20 mil, tem que sentar as 3, Tá. né? Por quê? O que é que estava acontecendo? A gente percebia que a mãe estava tomando algumas decisões que a gente tinha umas prioridades na frente. Chegava com uma continha de R$1 milhão tá aqui, né? Energia solar, tem que pagar. Ó. Então, a gente sentou e viu toda a vida que ela, né, tomasse uma decisão sem sentar nós 3 em um valor acima, né, do que a gente tinha determinado, ela ia pagar uma multa para nós 2. Como ela nunca quer perder, né? Nunca quer pagar a multa pra gente. Afinal de contas, Isso ela é obriga, financeira. isso obriga ela toda a vida a gente sentar e pensar. Porque tomar as decisões assim ao Léo, né? Às vezes traz consequências. Sentar as 3 e pensar faz toda a diferença. Então, isso trazia a obrigação de fazer a gente sentar. Dinheiro não aceita desaforo. Exatamente, e pensar. Então, ela começou agora a gente a sentar
e pensar antes de fazer os investimentos, até porque a gente tem prioridades. Existe uma lista de prioridades. E é tão certo que saiu a terceira loja, né? Exatamente. É. E a senhora nunca pagou multa? Ah, abafanaço, abafanaço. Eu acho que já tá devendo já. É. Entende? Parcela, né? Teve um Parcela probleminha ali, a gente deu um desconto na multa. Parcela a multa, entendi. Passa no cartão. Gente, Ela aí, me fala uma coisa. É fácil empreender no Brasil? Não mesmo. Não. Não. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Quando a gente senta para ver as nossas DREs, é impactante Muito. a carga tributária, Sim. né? As burocracias que a gente vive ao longo do dia, dos dias, né? Então, é muito difícil empreender no Brasil. E é difícil empreender no Brasil e ser mulher ao mesmo tempo? Mais difícil ainda, né? Por quê? Porque existe o preconceito. Você já passou preconceito? Já estava até contando que não foram muitos, eu não tive, né, vivi tanto isso. Mas eu já cheguei em uma negociação que o senhor perguntou quem é o dono da empresa, né? E aí eu disse assim, sou eu, dono da empresa. Aí ele, mas não tem um dono na empresa? Aí eu, não, só tem dona na empresa. E são 3. São 3. Tudo. Mas não tem um dono. E ela também já chegou, né, mãe, no começo a passar por um preconceito, não foi por ser mulher? foi. Foi logo assim, um preconceito que naquele momento eu precisei, né? Eu estava precisando ir para a Ceasa. Nossa. Você estava precisando ir para a Ceasa e quando eu comecei eu ia no meu carro pequeno, né? E aí só que quando começou a aumentar as vendas eu precisava de um carro grande. Aí a minha vizinha, eu muito preocupada, aí a minha vizinha, aí ele me disse, tem um senhor que ele faz frete, que ele leva vários comerciantes para ter um caminhão grande e ele faz frete para trazer as mercadorias. Eu fui, né, muito feliz, achando que estava resolvido o meu problema, né, que eu ia Chegar lá, escolher chegar e tá lá tudo certo. e aí que ele ia me levar, né, que ele Sim. levava os comerciantes, né. Só que quando eu cheguei lá e contei que eu estava precisando trazer mais mercadorias da Ceasa e tinham me indicado ele. Aí ele disse, mas quem é que vai? Eu disse, sou eu. Aí ele, não, mulher não. Aí então eu fiquei, mulher, eu não posso levar. Aí isso aí eu fiquei muito triste. Até porque não tinha nenhum homem para ir, né? Não tinha nenhum homem para ir na época. Entendi. Eu pergunto isso porque eu também sou mulher, né? E comecei a carreira de treinadora, eu tinha 28 anos, né? E eu me lembro, eu já contei isso em palestras, e eu me lembro que uma vez eu atendi um cliente que ele não existe, a empresa dele não existe mais, mas era uma empresa muito importante aqui em Fortaleza, né? E ele trouxe um diretor de operações de São Paulo para cá. E esse diretor de operações, ele meio que chegou fazendo uma revolução na empresa, sabe? Mas ele era muito truculento. Ele era jurássico, sabe? Assim, aquela pessoa muito dura, muito difícil, e falava palavrão. Ele era muito difícil, né? O nome dele era Aloísio. E aí, um dia, eu cheguei na reunião de diretoria, uma mesa enorme, reunião de diretoria e tudo, e eu falei para o presidente da empresa, eu falei, olha, é inadmissível a maneira que esse diretor trata as pessoas, a gente precisa tratar as pessoas com respeito e tudo. E aí ele olhou para mim e falou assim, ô Kelly, ele era paulista, né? E ele falou assim, ô Kelly, fala uma coisa para mim, você trabalhou onde antes daqui? Aí eu falei, não, meu único emprego foi na padaria, né, que eu tinha na minha família e tudo. Aí ele disse assim, olha, então faz o seguinte, volta pro fogão, viu, dona Maria? Ele falou pra mim desse jeito. Explica-se por que não existe mais, né?
Volta pro Google, Dona Maria. Esse Eu tipo de raciocínio, fiquei, de sabe? pensamento, de Chorei. Eu tinha 28 anos, a gente não tem tanto gelo no estômago, né? E eu chorei, fiquei chateada e tudo. Mas eu falei assim: eu vou mostrar para você a paz que o que eu tô falando tá certo. E faz todo esse tempo eu tenho trabalhado com isso, né? Com humanização, com a maneira de tratar as pessoas, que a gente precisa ter respeito e tudo. E vejo também muitas empresas, às vezes, não investindo mais na contratação de mulheres, né? Como é que é lá no Variedades? Tem muitas mulheres? Nós somos a maioria mulheres. Mulheres, a Ótimo. maioria? Duas mulheres. Puxa vida, é mesmo? Muito, muito legal. E a pauta de diversidade e inclusão? Como é que o varejo de vocês trata? Na verdade, uma vez a gente até recebeu uma pergunta perguntando se a gente só contratava homossexuais. Uma vez a gente recebeu essa pergunta. Uma pessoa perguntou. Uma pessoa perguntou, porque a gente, tipo, desde o começo, né? Tipo, uma das pessoas, eu posso até falar aqui, que era o Marcelo, que virou Nicole, Tá. né? Hoje ele não tá mais com a gente, infelizmente, mas ele foi um trans que trabalhou durante muitos anos com a gente, muitos anos, e ele ajudou demais o Variedades. Né? Até bom poder estar aqui, né, falando dele. Honrando ele. Então, assim, de certo modo, acho que marcou a presença dele no Variedades, né, essa parte. Então, isso há muitos anos atrás. Entendi. Isso quando ela começou, quando eu comecei, tipo, eu tô lá mais ou menos 17 anos, há 18 anos atrás, o que era visto muito mais, né? Então... Era mais selado, né? Era mais fechado esse assunto, não se falava muito, né? Então, acaba que, de certo modo, isso ficou muito marcado para a empresa, né? E, assim, pra gente é muito satisfatório receber, poder conviver, poder, sabe? Fora que a gente também tem a minha irmã, né? Que representa muito bem, né? Sim. E, assim... E que é uma competente, linda, fofa, né? Não está aqui, mas vai receber o nosso abraço, né? Ela é maravilhosa. E em relação... Tem uma característica muito forte no Variedades também, que é a questão da consciência social, né? O Variedades, para quem não conhece o Variedades, vocês precisam ir conhecer os projetos sociais, né? Fala um pouco para a gente dos projetos de vocês. Na verdade, isso sempre me doeu muito, né? Tipo assim, a gente ter tudo aquilo, toda aquela capacidade e não poder ajudar, né? Durante muito tempo, o povo até perguntava se ela não ia se candidatar de tanta ação social que a gente fazia. Sempre foi. A gente sempre fez ações para as crianças, a gente sempre fez ações para as mães. No Natal, a gente colocava um mesão fora da loja e chamava todo mundo para jantar. E, assim, hoje em dia a gente tem várias ações, né? A gente tem a ação que a gente ajudou a instituição de cachorros, né? Todo 5% do nosso lucro em todas as lojas na seção de pet. Eu acompanho a ação de ração, né? Que legal. Isso. Só da seção de pet. Isso. Da seção de pet, todo o lucro, 5% do lucro vai revertido para ajudar essa instituição. Qual é? Pode dizer o nome. Anjo de Quatro Patas. Anjo de Quatro Patas, olha aí, muito Anjo de bom. Quatro Patas. Ah. E a gente também tem várias ações. A gente tem um Vale Social, né? A gente tem uma ação com algumas empresárias também na Caucaia que ajuda. A gente chega a juntar 4 toneladas, 3 toneladas de alimento, né? Então, assim, a gente sempre busca estar ativamente, mas isso que é porque o povo uma vez me perguntou, por que isso? Tu não já acha que tem coisa para fazer demais? Uma vez me perguntaram, né? A questão é que a gente se sente tão abençoada. Exato. Que não faz sentido a gente não buscar abençoar de alguma forma. Eu lembro a primeira vez que eu fui em Variedades com ela e você tinha fechado o estacionamento. Aí eu cheguei para aquele e falei, ela fechou o estacionamento para quê? É uma ação social. Mas e o pessoal vai parar o carro onde? Aí depois eu fui até acompanhar no Instagram, né, o resultado da ação social, né, assim. Só que o alcance da ação social, que eu entendo para vocês, é muito mais importante. Com certeza, porque ela chega muito longe, né, assim. Com as brincadeiras, com uma boneca, tem a Dona Lúcia, né? O mascote. Né? Assim, tem a Dona Lúcia lá, então assim, é muito bonito, é muito, muito bonito mesmo o trabalho que vocês fazem, a parte social.
assim, foi como você falou, né? Vocês são abençoados e vocês acabam trazendo mais pessoas, né? Porque hoje se dá muito valor a isso, né? A pessoa que ajuda, que dá suporte para uma comunidade, né? Sim. Isso é muito bom A ali na gente- Redondeza, né? A gente também tem, eu acho que você deve estar falando, da Feirinha do Empreendedor. Isso, a gente está tentando lembrar esse nome, Pronto. uma Feirinha do Feirinha do Empreendedor. Empreendedor. Na Isso, verdade, a Feirinha isso. do Empreendedor tem todo mês. Está tentando lembrar esse Né? nome. Era isso aí. Na verdade, entendendo as dificuldades, que nós entendemos as dificuldades de iniciar um negócio, né? A intenção da feirinha é ajudar os empreendedores da Caucaia que estão iniciando. Legal. Né? A Legal. gente aproveita toda a nossa visibilidade Isso. e divulga a marca de alguns empreendedores lá na Caucaia que estão iniciando. E aí, uma vez no mês, a gente abre mão do nosso estacionamento Isso. e coloca eles lá para divulgarem Sim. o trabalho e vender as coisinhas E dele. são futuros fornecedores também. Sim, Né? sim. Dependendo da- E clientes sim, também. Sim, com E certeza. o bazar? Aí a gente tem um Bazar bazar, também. já o bazar faz parte do projeto Faz Bem Fazer o Bem, que é com alguns Isso. empresários da Caucaia. E o bazar a gente junta roupas, tanto nossas, das empresárias, como de amigas, né? E aí a gente faz o bazar, né? E depois transforma o dinheiro em alimentos. Olha que massa. E aí a gente faz as cestas básicas e sai entregando. O projeto Faz Bem Fazer o Bem. Maravilhoso. Maravilhoso. Vale a pena conhecer, gente. Variedade de supermercados. Onde você busca inspirações para fazer as inovações dentro da empresa? Na verdade, eu sempre estou acompanhando as redes sociais, mas a maioria das nossas ações, ela vem da escuta mesmo. Tá. Vou dar o exemplo, o Vari Social, né? A gente começou levando o caminhão do Emócio para frente do Variedades. Durante muito tempo, a gente levava o caminhão. E aí, eu sempre escutava os clientes, Natália, traz não sei o quê, traz um médico, traz um dentista, traz não sei o quê. Ah, E aí, baseado na escuta e nos pedidos, a gente criou o Vari Social. E aí é o Vari Social que é. A gente pega, por exemplo, nutricionista, farmacêutica, dentista, vários profissionais, conselho tutelar, a parte de documentação, e a gente junta todo mundo em um dia, que se chama Vari Social, para ajudar a comunidade, para ajudar o pessoal das proximidades, né? A gente aproveita que a gente tem esses contatos, aproxima todo mundo e junta em um dia só. Aí se chama o Vari Social. Inclusive, o nosso próximo Vari Social é agora em abril. que legal, hein? Parabéns, empresa, né? Com essa consciência social. Alguma coisa para o ambiente, meio ambiente? Meio Você tem algum ambiente, projeto? a gente, durante muito tempo, fez o projeto das caixas. Ah, das caixas. Vamos falar das caixas. A gente trocar as sacolas pelas caixas. É tanto que os nossos caixas, eles não usam as sacolinhas para o lixo, eles usam as caixas, né? A gente tenta reutilizar as caixas, né? Para poder não usar tantas sacolas. Muito bem. Ótimo. A sua mãe, a dona Lúcia, disse que teve até vontade de desistir em algum momento, né? Você teve vontade de desistir em algum momento? Na verdade, eu, tipo assim, não me lembro com muita, tipo assim, vontade intensa de desistir, não. A gente sempre vem, dizer, meu Deus, é muito cansativo. Meu Deus, eu não... Mas é como eu até cheguei a dizer em outro momento, o que mais me doía, não era nunca foi o cansaço, nunca foi as dificuldades, nunca foi o que mais me doía, que me dava vontade realmente assim de abandonar tudo, eram as decepções. Com as pessoas. Com as pessoas. Parecia assim que eu sentia uma febre por dentro, umas coisas assim. Então, assim, isso era o que muitas vezes me fazia desacreditar, que é que nem a minha mãe sabe que eu sempre sonhei muito, tipo, eu sonhava que o Variedades tinha que ser diferente, que tinha que ter um espaço de lazer só para os colaboradores, que tinha que ter, sabe? Eu sempre sonhei muito nessas questões voltadas para as pessoas. E sonhar muito, então é como se eu acreditasse muito, e as pessoas, muitas vezes em troca, só fazia era decepcionar a gente.
né? Então, isso me doía muito. Então, durante essas decepções aqui fazia eu pensar, meu Deus, não dá, né? Que a gente pensa que não dá, eu vou desistir. E o que fez você não desistir, continuar? Porque assim, eu quero deixar apontar uma coisa muito importante, né? Isso que a Natália está falando, a maioria dos empresários fala. Às vezes, para contratar um treinamento, fazer uma capacitação, não, para que dar treinamento para esse pessoal? Não, eles vão embora, pede as contas, não estão nem aí para a gente, para que a gente vai investir neles? Né? E aí, às vezes, eu acho que isso vira meio recorrente, meio um mantra, né? Que os empresários falam, e aí acaba-se que não se capacita. Não se capacitando e não treinando, a gente não fortalece a cultura. Não fortalecendo a cultura, os nossos indicadores começam a ficar doidos, né? Porque a gente não consegue engajar ninguém, tem uma campanha de vendas e a gente não consegue engajar, a gente não consegue fazer a metade disso que você está fazendo, que as pessoas também não vê sentido. Ficou empresa sem propósito, a gente entende isso. Ficou empresa sem propósito, empresa sem alma, né? Então, mas eu já vejo também muitos empresários, que eu conheço vários, eu trabalho para vários, que acreditam, mesmo com a decepção, eu acredito nas pessoas. Mesmo levando puxada de tapete, eu acredito nas pessoas. O que faz você ainda acreditar e ainda fazer com todas essas decepções que você teve? Na verdade, tipo assim, porque o que acontece é que ainda existe muitas pessoas, né, que, tipo, fazem a gente ver que vale a pena, né? Existe muitas pessoas, né? E assim, muitas vezes o que me deixava decepcionada não era nem o fato de abandonar a gente, era o fato, muitas vezes, de jogar sujo, Entendi. Comportamento. né? Comportamento. A Mau questão do mau caráter. caráter, Comportamento. isso que... Então, assim, muitas vezes a gente estava até conversando que, tipo, ver um colaborador que cresceu e que se desenvolveu e que hoje ele é um empresário, isso para a gente é maravilhoso. Ver um funcionário que começou como um repositor e cresceu e hoje é um grande vendedor, isso para a gente é maravilhoso. Agora, por mais que não esteja mais com a gente, né? Agora, o que é doloroso realmente é quando há um jogo sujo, né? E assim, a gente vê isso demais, isso é muito triste, né? E a gente vê isso demais e acaba isso sendo, de certo modo, desmotivador. Mas, por outro lado, tem um pessoal que tá lá, bora, Natália, Natália, né? Então, sim, com certeza. pelo outro lado, a gente acaba... Tem até uma frase que a Kelly fala bastante, que é brilho no olho e vontade de fazer não se encontra em currículo, né? Sim, Isso é Verdade. assim, só que quando vocês chegaram num ponto de que quando você acredita nas pessoas, você acredita em treinamento, em capacitação, tudo isso, meio que começa a se peneirar, né? E quando você contrata bem, né, a tendência é decolar, né? Assim, então, quando hoje você fala que tem um RH estruturado, que pensa, né, junto com vocês, que é o que eu mais admiro, assim, quando o RH é o terceiro braço do diretor, né? Assim, então, é meio que essas coisas, elas caem por terra, né? O que eu posso dizer para você? Não é mais com tanta frequência que isso acontece hoje. Porque na contratação, no próprio, na integração, Melhora muito. você já pega já isso aí, né? Então, assim, a gente sempre fala muito disso, né? Que essas pessoas, a tendência dessas pessoas é ficar sem emprego. Você sabe assim? Porque o que a gente vê ela pulando de uma empresa para outra, às vezes você pega um currículo que tem 16, 17 passagens por um intervalo de 5, 6 anos, né? Então, assim, isso hoje, o RH estando estruturado, não pega, não entra mais. Exatamente. Né? Eu acho que o que o Paulo está querendo dizer é o seguinte, que à medida que você vai se profissionalizando, à medida que o seu RH está mais forte, estruturado, à medida que você tem uma visão, um direcionamento e um propósito muito sério, e que o amor é que nos faz diferentes, até na hora de contratar fica diferente. Exato. Você vai contratar, não talvez muito pelas competências e tudo, mas você olha no olho da pessoa,
né? Você faz Encaixa os valores. os valores. Então, mas ela consegue exatamente. fazer isso hoje porque lá atrás ela começou um dia. Exatamente. Entende? Hoje, assim, o que a gente vê muito por aí ainda acontece, infelizmente, as pessoas, elas tampam um buraco. Põe Exatamente. qualquer um que estiver passando, tampa, põe na vaga e vamos embora e assim vai. Entendeu? Assim, aí lá na frente, a decepção vem, né? Ou o prejuízo vem, que a gente sabe que às vezes acontece, prejuízo aí, né? Que às vezes os donos nem sabem que acontecem, né? Por não ter indicadores, né, fortes, não terem acompanhamento de tudo que... o nível que ela chegou hoje, né? O Variedade chegou num nível hoje de voo de cruzeiro, né? Ou seja, tem tudo estabelecido, né? Não tem o achismo, não tem vamos ver, não existe isso, Tudo né? dado. É o que a gente percebe, né? Tá muito claro isso. E, na verdade, eu acho que a maior lição disso que você está falando é que para a gente colher o que a gente quer colher, ou seja, para colher o que vocês estão colhendo hoje, você precisa começar. Exato. Vocês começaram há muito tempo lá atrás. E Exatamente. às vezes as pessoas não estão dispostas a pagar o preço de começar, né? Temos que bancar. Exato, temos que plantar. Quando a dona É Lúcia isso não mesmo, conseguiu dona ir Lúcia. buscar no Ceasa a mercadoria, ela não desistiu. A Exatamente. mercadoria veio. Não que é uma Entende? coisa também que eu digo sempre, né? Às vezes eu falo muito pro Paulo, né? Eu falo assim, gente, como as pessoas desistem fácil, né? O primeiro obstáculo a pessoa desiste, a pessoa qualquer coisinha, não vou fazer mais não. Eu acho incrível isso. E não é assim, não é? Eu até escutei uma frase esses dias que era assim: você tem que começar a errar logo para Isso. acertar mais rápido. Sim. Exatamente. Né? Porque a gente estava até conversando, vou dar um exemplo. Quando a gente começou a fazer inventários, a gente sofria demais. Nossa, Mas a imagina. gente precisou começar a fazer inventários. Mas tinha um propósito de fazer inventário, não só Total. por fazer. É Não. fazer o inventário e dali sai um plano de ação e vamos em cima do Em problema. todos os sentidos. Exatamente, Plano de não é só ação pra ter um administrativo, relatório plano só. de ação contábil, de todas as Exato. formas. Então, assim, mas hoje eu já percebo uma facilidade maior nos inventários. Estou trazendo a questão inventários aqui, porque acredito que, como supermercadista, todo mundo sabe que inventário é o Sim. nosso terror. Aham. Não, e faz sentido. Né? E acaba Com que, tipo, no começo não era muito difícil. Hoje em dia a gente já sabe onde errou ali, então a gente começou a errar logo. Hoje a gente já acerta muito É um mais. processo que não pode ser Né? procrastinado de forma alguma. De Então, jeito nenhum. a De ideia jeito nenhum. é que comece, né? É, Que a gente sim. comece. É começar. Sim. Agora eu queria falar um pouco da Natália mulher. Podemos adentrar nesse Sim. assunto? Você gosta de ler? Eu, na verdade, assim, amar ler não, mas eu entendo A a importância. importância. O que eu amo mesmo é estar na praia. Né? Nós vamos chegar na praia. Novidade. Nós vamos chegar na Você falou uma coisa que a gente não sabia. Vamos chegar na praia. Não, Como é eu que é o nome do tenho... esporte? É... Kitesurf. Não, vamos chegar na praia. Eu vou até fazer depois eu vou comentar uma coisa que uma outra empresária falou para mim sobre esse teu kitesurf, tá? Mas eu já falo. Você gosta de ler e você falou, você ouviu uma frase e tal agora, né? Que livro, assim, que você leu, que você pode dizer para quem está nos assistindo agora, olha, leia este livro que ele é sensacional. Assim, um livro que abriu muito a minha mente se chama Jogo Infinito. Do Simon Sinek. Muito bom, né? Todo mundo que diz, me diz um livro que te marcou até hoje, né? Foi É o ele. Jogo Infinito. Eu já li alguns livros depois, mas eu cheguei até a comentar o quanto eu preciso ler esse livro novamente, porque abriu muito a minha mente exatamente nessa parte das pessoas. O Simon Sinek, para quem não sabe, ele é um autor. Tem vários vídeos, né, na internet e tudo, mas ele começou fazendo TED. Aí depois ele escreveu o Porquê, ele falava do Círculo de Ouro. Depois ele escreveu Encontre o Seu Porquê. Depois ele escreveu Comece pelo Porquê, né? E depois ele fez o Jogo do Infinito. E realmente ele é um autor assim maravilhoso, né? E o Jogo do Infinito, ele fala sobre os jogos infinitos que a gente vive, né? Que nada acaba, que a gente precisa sempre estar... Pode continuar, pode complementar. Ele traz essa outra visão, né? Tipo, porque a gente, como diretor, como empresário, a gente tem uma tendência
tem uma tendência a focar muito só no lucro, só no resultado, só no que... E assim, e esse foco muito grande só no lucro, só no resultado, muitas vezes faz a gente esquecer que existe a parte das pessoas, existe a parte do propósito, existe uma causa justa, que é ela que vai trazer esse lucro Pronto. Sim. para E cima. existe O a- lucro é e- consequência. E existe a Pra vida da Natália. consequência. A vida da Dona Lúcia fora a loja. É. É o que a gente vê muito por aí, às vezes, né? Empresários falando, eu não consigo tirar férias, faz 10 anos que eu não viajo, eu não consigo passar o Natal com a minha família, eu não consigo passar o Réveillon com a minha família. Sim, é sinal de que as coisas não estão bem. E é, Assim, né? É nítido isso. e é isso que eu ia falar. Você lê, então você gosta de ler, né? E usa a leitura como repertório para você ter mais conhecimento para gerir a empresa. E a parte mental, a saúde mental, você faz terapia? Você acredita em terapia? Não faz terapia? O Eu que já que você fiz terapia, hoje não mais. Tá. Hoje não mais, né? Hoje eu busco mais o lado espiritual mesmo, né? Igreja. Igreja, tal. Você é cristã, Sim. tá? E isso é muito importante para você? O que mudou na sua Nossa, vida? Muda tudo. Muda tudo, né? Eu até hoje, na nossa reunião, que a gente estava falando, eu até cheguei a comentar isso. Com Jesus é uma coisa, sem Jesus é outra, né? Então, assim, muda tudo, muda tudo. Muda, parece assim que a gente é transformada, virada do avesso, né? Porque Jesus, ele realmente é tudo, né? Então, acaba que, de certo modo, tudo muda. Parece assim que você passa a enxergar diferente muitas coisas, muitas situações, acaba a enxergar tudo que parece que é outro olho. É. Ficamos caindo. O que eu sempre digo, né? É que o olhar muda o olhado. Sim. Se você olha com o olho de Jesus, é Exatamente. diferente, né? Que você É. está olhando, na verdade. Natália, como que você concilia mãe? Você tem filhos? Tem. Quantos? Tem uma. Uma. Como você é mãe, esposa, né? Filha, irmã, empresária, atleta, né? Influenciadora. Eu vou falar logo o que ela falou. Ela chegou um dia para mim, né? Uma empresária chegou para mim e falou assim: Kelly, me conta uma coisa. Como é que a Natália consegue fazer kitesurf e deixar o Variedades lá? Aí eu falei, Isso agora. a variedade. Eu disse, a Natália tem equipe. Tem A pessoas Natália certas, tem nos lugares time, certos. né? Acabou, pronto. Mas conta, como que o kitesurf entrou na sua vida? O que foi? Foi fácil? Foi difícil? Por que kitesurf? Por que você não foi pedalar? Por que você não foi escalar a montanha? Na verdade, sobre conciliar, né? É. A gente sempre... Eu estava até comentando que não é fácil a gente dar o máximo de si, Sim. mas a gente sempre, por mais que a gente consiga estar ali, mas a gente sempre tem a sensação de que está falhando em alguma coisa. Meu Deus, eu devia estar mais com a minha filha. Meu Deus, eu devia dar mais atenção para o meu marido, né? E assim, acaba que, de certo modo, eu me percebo só não colocando de lado o meu trabalho, né? Então, assim, eu sinto que eu busco dar o máximo, Tá. mas a gente sempre tem a sensação, né, de que De tá que faltando, de que tá Tá falhando. falhando, isso. E em relação ao kitesurf, na verdade, eu sempre fui fã do mar, sempre quis estar na praia, né? E aí, na verdade, eu conheci meu marido, né, há 10 anos atrás, e ele já praticava kitesurf, Ah, né? Então, assim... ele te puxou para o kite. acabou que, de certo modo, ele acabou me puxando. A gente, 2 amadores do mar e da praia. Acabou que, no começo, ele não tinha paciência de me ensinar. Então, ele pagou uma pessoa para dar aula para mim. Tá. E aí, pronto. E aí, hoje em dia, a gente vive rodando pelo mar. Inclusive, a gente fez agora um trajeto com Buco, Maranhão, pelo mar, durante 10 dias. Que delícia! Foi. E nesses 10 dias você desliga do Variedades ou você fica olhando o Não. WhatsApp, despachando? Como é que é? A gente fica olhando o WhatsApp, saindo do mar, como é que tá aí, como é que tá, as coisas estão funcionando, e aí já bateram meta, como é que tá a meta tal. Então, você fica conciliando, né? Sempre. Entendi. Sempre. Entendi.
Então, para você hoje, você acha que você está nesse equilíbrio? Hoje Sim, você se hoje sente Hoje eu sinto Sente bem equilibrada. 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 Muito bem. Vocês tiveram agora, vocês deram um passo agora, acho que recente, né? Que foi entrar para a rede Uniforça, não é? Que é uma grande rede. Aqui no Ceará nós temos uma grande rede, a rede Uniforça, que congrega quantas lojas, você sabe de cabeça? São 34. 34 lojas, né? 34 Redes. empresas, né? É, 34 34 empresas, e empresas. cada empresa tem Tem várias várias lojas. lojas. Tá. E como que foi dar espaço? Porque eu lembro que era sonho, né? sonho. Lembra nas conversas que a gente Sim. tinha, era um Na sonho. verdade, o passe da Uniforça sempre foi um sonho da minha mãe, Tá. sempre, né? Legal. Sempre foi um sonho da minha mãe, né? É um sonho antigo, desde a época que ela começou Variedades, então já existia um sonho, Tá, né? E aí entrar agora foi estratégia, certo. né? A gente, na verdade, já vinha, né? Pensando em entrar e estrategicamente entendendo como está a Variedades hoje, a gente entendeu que era a melhor opção ir para a Uniforça. Tá. E aí vocês estão nessa adaptação agora, Estamos na adaptação. para entender como é a filosofia, como funciona, quais são as estratégias, né? Como é que eles têm a nova direção, novo direcionamento, né? Entendi. Esse realmente foi um grande passo, né? Eu acho que foi a abertura da terceira loja e, em seguida, a entrada para a Uniforça. Duas Isso. coisas Foi a muito... cereja do bolo, né? Foram dois marcos históricos, talvez, Sim. na trajetória de vocês, né? Verdade. Não é verdade? São Foi, duas sim. coisas, assim... Dois sonhos realizados. Dois sonhos realizados, né? E os sonhos para o futuro? Na verdade, a gente quer 10 lojas. Olha aí. Tá Olha. entendendo? 10 lojas, só 10. É uma meta? Quando chegar na 10ª, a gente descansa. Tá. Aí depois a gente pensa no que vai fazer. Vai deixar concorrente sem dormir hoje. Ah, mas 10 lojas em quanto tempo você pensa? Na verdade, a gente nunca estruturou assim um tempo, né? Até porque, tipo, essa história de querer 10 lojas é mais minha e da minha irmã, né? Ela começou a aceitar a ideia há pouco tempo, né? Tá. Na verdade, por ela, a gente parava aqui, tá ótimo, Tá. né? E assim, mas a gente tinha... Tipo assim, eu particularmente entendo que a cada 2 anos abre uma loja. A cada 2 anos abrir uma E loja. o que é interessante é assim, porque às vezes as pessoas hoje tem redes que a gente conhece que... Quantas lojas você tem hoje? Eu tenho 8 lojas, 10 lojas. Aí você vai andar nas lojas, existem diferenças assim gritantes, né? Às vezes de gestão, de logística, de chão de loja, Padrão da própria mesmo. estrutura, de padrão, processos, às vezes assim são, né? Às vezes nem pensam em processo. Aí você vai ver, eu tenho 10 lojas, mas as 10 lojas às vezes dá tanto trabalho para essas pessoas, que se ele tivesse 2 lojas bem estruturadas, dava muito bem, né? Então, assim, só que o que a gente percebe na Variedades é que assim, que tem uma loja estruturou legal, veio a segunda, estruturou legal, agora veio a terceira, estruturada da mesma forma das outras duas. Ou seja, então existe um propósito, como você falou, e os processos, e um padrão, né? Existem os processos, né? Assim, então, a tendência é que chegue mesmo em 10 lojas, com certeza, dona Lúcia, tá? Então, você prepara o caixa, tá? Você deixa o caixa bem cheio, fortalecido, porque elas estão com vontade de gastar. Falta não, viu? Então, Por que a senhora não pensava? Por que ela diz assim, é um sonho meio da Nayane, dela não? É porque eu sempre sonhei no Variedades Grandes, né? Desde quando eu comecei. E o meu sonho era Variedades Grandes, mas eu nunca tinha parado para pensar em várias lojas. Entendi. Eu tinha Xaldó por uma loja. Era. O meu sonho era ali. Era onde eu- virar a chave, né? era Sair onde eu daquele iniciei. lugarzinho para uma loja grande. Pronto. onde eu iniciei, se Uhum. tornar uma loja Loja grande. grande. Foi um sonho realizado mesmo. Entendi. Fiquei muito feliz quando eu realizei. Entendi. E em tudo que a gente faz é muito amor, muita dedicação. E como ela mesma falou,
a gente fica feliz quando a gente consegue ajudar as pessoas, né? Tudo com muito amor. Isso é uma característica muito presente em vocês três, Sim. né? A loja sempre, a energia da loja é assim, né? As lojas são A assim. gente sente isso nas pessoas. As lojas em são assim. vocês, né? Sim. A senhora pensa em se aposentar? Ainda não. Não? O que a senhora pensa? Hoje eu já penso, hoje, eu já penso em realmente tirar férias. Oh, que coisa boa. Mas a Olha aí. senhora nunca tirou férias? Férias assim mesmo de... Não, eu tiro folgas. Ela tira. Na verdade, nós três, né? É. A gente, tipo, vou aqui tirar umas férias. Não, tira 7 dias, tira 10 dias, que nem eu tirei agora. Tá. Né? Pra Nunca- gente, férias é isso. Tá. Mas, tipo, tchau, 30 vou passar aqui dias. 30 dias, nunca. E eu só consegui mesmo, né? Como todo comerciante realmente tem essa dificuldade, né? E eu tinha. Sim. Até as minhas filhas começarem a me Entrar no ajudar. negócio. Uhum. Porque até eu confiar Sim, com certeza. foi difícil. Não, Foi luta. imagina. Tá. Mas quando realmente eu comecei a confiar, aí sim, eu tiro folgas, deixo elas. Tá. E a gente faz assim. Tá. Ótimo. Enquanto uma está folgando, a outra cuidando. está trabalhando. É isso aí. Você disse que tem uma filha. De quanto tempo? Quantos anos? 8. 8 anos. Você quer que ela vá trabalhar no Variedades? Ela já disse que vai Sim. ser, que vai. Já diz. Ela já disse, é? Como não tinha? Luna, Maria Luna. Maria Luna. É. E você tá confortável? Então, Porque eu conheço empresários e empresárias de 2 tipos. Uns querem que os filhos vão, porque eu quero que meu filho vá e tudo. E outros que dizem, não, Deus me livre. Isso aqui é um sacrifício, eu prefiro que ele faça outra coisa e tudo. Eu conheço também 2 tipos de filho. Aquele filho que quer, né? Que eu quero, papai, eu quero entrar e tudo. E conheço o filho que não quer nem ver. Porque senão isso aí não é para mim, eu só vejo meu pai estressado, meu pai cansado. Qual é o tipo de mãe que você é? tipo assim, eu penso que ela tem que encontrar o que vai fazer ela bem, Tá. né? Tipo, eu no começo, eu não era feliz. Hoje eu já me sinto realizada, Tá. né? Então, assim, se ela se encontrar, né, como eu me encontrei, eu quero que ela seja feliz, assim, não tenho um desejo, assim, muito ardente que ela seja, mas também se ela não quiser, se ela quiser, né, eu também vou ficar muito feliz. Que não bom. tenho- Talvez vocês não percebam, né? Vocês que estão nos assistindo, mas a todo momento que a gente fala com as duas, os olhos brilham. Brilha. Você percebeu? Sim. Os olhos brilham. Eu acho que essa é a proposta do podcast, né? É trazer gente aqui com brilho no olho, gente de verdade, gente que realmente, sabe, gente como a gente, que tem põe o coração no dificuldade, microfone, que né? coloca. Que tem dificuldade, mas que é isso mesmo, mas que vão em frente, né? Então, assim, é maravilhoso ter vocês aqui nesse Dia Internacional da Mulher, dia do aniversário do meu filho também. O Lucas faz aniversário hoje, né? Então é muito importante também. E eu já estou indo para a reta final. E eu queria perguntar para você, dona Lúcia, quem é a sua maior inspiração? Minha maior inspiração, como eu falei no início, né? Foi minhas filhas. Suas filhas. Minhas filhas. Suas porque filhas. tudo começou, o meu pensamento nelas, né? E hoje é muita gratidão, né? Porque ver esse amor que elas cada dia aumenta pela empresa, em ajudar, em cada dia ser melhor. E o que eu mais, assim, eu sou muito grata a Deus por isso, né? Muito grata a Deus e também é muito gratificante ver assim o brilho no olho dela e realmente é de verdade. Eu me sinto assim muito honrada e sou muito grata a Deus mesmo, porque quando eu vejo elas querendo, porque assim, muito orgulho dela, da minha outra filha, porque
elas têm assim querer ajudar. Por último, agora elas reuniram aqueles empreendedores, né, das feirinhas, e ela foi passar tudo. Ela fez uma palestra, convidou outras pessoas para passar todo o nosso aprendizado para aquelas pessoas. E eu me sinto assim, muito honrada e orgulhosa por elas ser essas pessoas que gostam de ajudar as pessoas. De ajudar as pessoas. E eu acho que é porque elas sempre viram também. A senhora, né? O espelho, sempre né? foi tudo com muito amor. Variedades sempre foi muito amor. Sempre amor. Já surgiu do amor, né? Isso aí. E você? Duas inspirações. Bom, a minha maior inspiração não tem maior do que ela, Sim. Sim. né? Ela mesma foi que eu vi ralando, lutando, chorando. Eu sempre conto que na época que a gente trabalhava, né? Eu dormia, quando eu ainda morava com ela, às vezes acordava 2 horas da manhã, ela estava trabalhando. Então, assim, não tem como ela não ser a minha inspiração de que se vence com muito trabalho, com honestidade, com muito amor, né? Então, assim, a minha maior inspiração, sem dúvida, é ela. Isso aí. Microfone aberto agora para vocês falarem o que vocês quiserem, dar um recado para as mulheres nesse dia, ou para as pessoas que estão querendo empreender, que acham difícil, que estão às vezes desistindo, sabe? O que vocês quiserem falar. O que eu quero falar é que não desistam, que dificuldades sempre a gente vai ter, sempre a gente tem, continuamos tendo, mas que não desista e que é gratidão, muita gratidão. Nós nunca devemos assim deixar de ter gratidão, né? Por tudo. É muita gratidão, amor. É amor mesmo. Fazer tudo com amor. E assim, sabe? Arregaçar e não desistir. Natália? Bom, o que eu sempre digo, né? Quando eu vou... diga aí como você... Eu sempre digo assim, eu acho muito importante você viver a sua marca intensamente. Tipo, vestir a sua marca, falar da sua marca, né? As minhas amigas até brincam porque eu falo demais do Variedades, eu não perco a oportunidade de dizer, gente, o Variedades, né? Eu não perco a oportunidade de trazendo as pessoas para conhecer o Variedades. O Vari, então, assim, né? o Vari, todo canto. Assim. No boné, na toalha, Sim. na bolsa, em todo canto. Sim. Então, assim, mesmo se você estiver iniciando, não tenha vergonha da sua marca, mostre a sua marca, divulgue a sua marca, que isso é muito importante, né? E, assim, outra coisa que eu falo é que não desista nos primeiros problemas. Os problemas, eles nunca acabam. Eles sempre vão estar aí, né? O problema toda hora. Só é realmente a gente enfrentar, chorar, enxugar as lágrimas, administrar, aprender a lidar com ele, né? Que dá tudo certo. No final dá tudo certo. Tudo bem. Isso aí. Temos presentes, Paulo. Temos presentes. Presentes da Doutor Estágio. Obrigada, Doutor Estágio. Abre, Natália, para ver. Inclusive, nós somos parceiros da Doutor Estágio. Você gosta? Sim, muito. Quantos estágios você tem? Você sabe de cabeça? Eu acredito que seja uns 7, uns 6. Vou fazer uma pergunta. A culpa é sempre do estagiário? A culpa sempre é do estagiário. Fala assim. Lindo. Muito obrigada, doutor Estágio. E nós temos aqui também... Obrigada. Nossa, o presentinho, dona Lúcia. E eu sei que ela ia ficar brava comigo, então vai lá, eu não quero nem apoiar. Ela vai a professora maravilhosa, eu quero continuar com o Cádio. Lindo. Tá?
E eu estou muito feliz, né? Nós estamos muito felizes, né? Gostaram? Como foi, Aloysio? A Aloysio está aqui nos ajudando, perfeito, né? Fluiu tudo bem. Gostou, seu Ida? Muito. Pois é. Então foi, acho que nós acertamos nesse Dia Internacional da Mulher, né? Não tem, acho que gestão não tem fórmula, eu acho que gestão não tem fórmula, não tem segredo. Mas eu acho que tem coisas que são essenciais, né, para o sucesso do negócio. Eu acho que trabalho, muito trabalho, dedicação, acho que convicção que aquilo vai dar certo, convicção, sabe, você escutar aquela sua voz, não, isso aí vai dar certo, né? Também humildade de que se você errar, você... Não, eu dou 2 passos para trás, 10 passos para trás e vou de novo, né? Acreditar no sonho e eu acho que, sobretudo, realizar. Porque hoje nós estamos com muitas pessoas sonhando sem querer levantar do sofá. É isso mesmo. Né? Eu sonho em ter uma casa, eu sonho em ter um carro, eu sonho em passar na faculdade, eu sonho, mas a pessoa não quer se esforçar. Então, eu acho que o que eu entendi hoje é que a história de vitória e de superação, ela também é feita do agir, né? Do fazer acontecer, né? E que se você tiver Deus também, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil, né? Com certeza. Então, eu quero agradecer, doutor Estágio, que está aqui, agradecer Paulo, meu amor, minha vida, Natália, Dona Lúcia, um abraço a Nayane, tá? Um abraço, um beijo para todos do Variedades, tá? Aqueles alunos lindos. E esse foi o primeiro podcast. Na semana que vem, sexta-feira, 20 horas, teremos um novo convidado, um novo entrevistado que vocês vão adorar. Principalmente porque ele faz coisas gostosas, né? Então, vocês vão adorar. Não perca, se inscreva no canal, Kelly Malheiros, tá? O QR Code tá aí. Estamos com promoção nos cursos, mentorias e tal. Contratem a doutor Estágio, maravilhoso. Vocês terão a equipe de primeira. E é isso. Muito obrigada, gente.